Bom dia, amores! Tudo bom? Vamos a mais uma aula, então, né? Nossa aula de hoje é terça-feira. Começando, então, pela nossa oração. A gente vai fazer oração, agradecendo pela nossa saúde, pela nossa vida, né? Como a gente faz todos os dias. Depois da nossa oração, nós vamos para o nosso calendário. Então, hoje nós chegamos ao último dia do mês de junho. Isso mesmo! Último dia. Então, a gente vai pegar lá o nosso calendário. Vamos lá no dia 30 de junho, vamos fazer o desenho do tempo como está hoje. E não esquecer de fazer o desenho da carinha de como nós estamos nos sentindo hoje, certo? Feito o calendário, o registro no caderno das nossas tarefas de hoje, né? Deixando ali em branco, colorindo, como a gente faz sempre, né? Bem caprichado, bem bonito, tá bom? Bom, depois do nosso caderno do registro, nós vamos fazer uma tarefa na nossa apostila de história, na apostila nova. Então, a gente vai pegar a apostila nova, ó, capinha azul, 1, volume 2, lá em história, na marronzinha bem clarinha. Lá na página 8. Na aula anterior, nós fizemos uma tarefa onde nós tínhamos que observar a certidão de nascimento do Filipinho e responder as perguntas do que aparecia ali na certidão de nascimento, né? Como o nome do vô, o nome da avó, o dia que ele nasceu, aonde ele nasceu, né? E a prof também pediu para vocês observarem a certidão de nascimento de vocês e verem o que tem, né? O que tem de parecido lá na certidão do Filipinho e na de vocês. Que ali diz aonde que vocês nasceram, qual é o lugar, né? Então, que era para observar, para vocês verem, porque a certidão de nascimento é um documento. Bom, agora na página 8, nós vamos descobrir outro documento que é tão importante quanto a certidão de nascimento. Então, quando nós nascemos, a certidão de nascimento, o papai e a mamãe vão lá no cartório, fazem o registro que a gente nasceu, para dizer que a gente é uma pessoa que nasceu, né, que é brasileira, né, que então agora faz parte então do mundo, né? Depois, nós temos outro documento que também é importante. E para a gente descobrir que documento é esse, a gente vai procurar aqui então na página 8 do livro de história, nós temos aqui um alfabeto. E neste alfabeto, embaixo de cada letrinha tem um símbolo representando aquela letra. Então, para nós descobrirmos que documento é esse, nós vamos olhar aqui o desenho e vamos ver que letrinha que corresponde. Então, aqui, ó, eu tenho essa estrela aqui, eu vou procurar essa estrela lá em cima no alfabeto. Então, aqui tem uma, não é igual. Aqui, achei. Que letrinha tem lá? O C. Então, eu vou pegar essa letrinha C e vou escrever aqui embaixo. Depois eu vou para o outro lá. Tem outro tipo de estrelinha. Vou procurar ela e vou ver que letrinha tem lá, ó. Letrinha A. E aí eu vou descobrir que documento importante é esse, que também nós ganhamos quando a gente nasce e que é muito importante, certo? Feito isso, nós vamos para a página 9, na nossa apostila de história ainda, que tem um poema infância. Então, vocês vão pedir para um adulto ajudar vocês a lerem, fazerem a leitura. Então, ela começa aqui e ela termina aqui na página 10. Certo? Então, vamos pedir ajuda para fazer a leitura. Quem já consegue já vai treinando, né? Porque quanto mais a gente treina, melhor vai ficando a nossa leitura. E aí, depois que a gente fizer a leitura, vamos responder as perguntinhas da página 11. O número 5, o número 6 e o número 7. O número 8 nós vamos fazer juntos, ó. Esse gráfico aqui na nossa aula virtual daqui a pouquinho, certo? Então, o número 8 vocês deixam em branco que a gente faz depois. E o número 9 também nós vamos fazer juntos depois, ó. Então, essa página aqui, 12, a gente vai fazer junto. Aqui, a última tarefa na página 12 pede para vocês fazerem uma ilustração de uma lembrança que vocês tenham para contar, de algo que vocês lembram que foi importante, e aí vocês vão desenhar aqui para representar, então, essa lembrança que vocês têm, certo? Por exemplo, eu lembro quando eu fui na praia pela primeira vez, eu já era grande, eu adorei botar o pé na areia, entrar no mar, então eu vou fazer esse desenho. Mas pode ser o desenho, né, da lembrança que vocês quiserem. Não lembram? Pode pedir ajuda pro papai, pra mamãe, ajudar vocês a lembrarem de alguma coisa importante para vocês fazerem o desenho ali. Certo, amores? Bom, feita essa tarefa na apostila de história, nós vamos para a apostila de geografia,
Lá na página 17 e na página 18, vai falar um pouquinho sobre o mundo e as suas voltas, né? E vai nos contar que o mundo, ele não para, vocês sabiam? O mundo, ele gira. A gente não sente, mas ele gira. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, sobre esses movimentos que a Terra tem, que nós chamamos de movimento de rotação, que esse movimento, então, ele é responsável pelos dias e pelas noites, e o movimento de translação, que ele vai nos dar os dias, né, do ano. Então, para a gente entender um pouquinho, a Prof botou um videozinho para vocês assistirem com a Kika de onde vem o dia e a noite. E aí ela vai explicar lá bem legal para assistir, então, e a gente aprender, né, esses movimentos de rotação e translação. Aí, feito isso, assistir o vídeo lá, nós temos a tarefa na página 18 da apostila de geografia, né? A página 18, então a gente vai escrever aqui que horas do dia que eu estou dormindo, que horas do dia que momento do dia que eu faço as tarefas, que eu faço um lanche, que eu como e que eu vou dormir, tá? E aí eu vou responder ali embaixo, tá? Vou colocar o horário mais ou menos que eu faço. Então, por exemplo, se eu acordo às 8 horas da manhã, então ali, aonde aparece aqui, ó, acordando, eu vou botar 8 horas da manhã. Então, aqui vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe para escrever, tá? Ah, eu vou dormir às 9 horas da noite, então eu vou botar 9 horas da noite. Eu como de manhã e meio-dia, então eu vou botar os horários que eu como aqui de manhã, meio-dia, de noite, pode ser. Se quiser botar um horário só, também não tem problema. E o horário que eu faço as tarefas da escola, certo? Depois de preencher, então, ali a página 18, na página 19, pede pra gente fazer um desenho do que a gente faz nos dias ensolarados. O que a gente costuma fazer quando o dia tá tão lindo, que o sol tá brilhando lá fora? O que a gente faz? Ah, eu brinco na pracinha, eu ando de bici, eu ando de patins, eu brinco de boneca. Então, cada um vai fazer o que mais gosta de fazer nos dias ensolarados e vai registrar aqui, então, neste espaço aqui da página 19, certo? Outra coisa, amores, não podem esquecer que quando nós fizemos algum desenho, nós temos que colorir. A gente não pode ter preguiça de colorir, certo? Isso a prof fala sempre aqui para vocês, lembra vocês, então a gente não pode esquecer de fazer colorido, né? Pintar, se não quer pintar, tá com preguiça de pintar porque fez muita coisa, então contorna o seu desenho para ficar muito mais bonito e muito mais apresentável, né? A gente vai olhar, olha um desenho que não tá colorido e olha um colorido, fica diferente, né? Então a gente tem que ter o costume de colorir, e isso não é só agora, isso vai ser sempre, né? Então sempre que a gente fizer um desenho, a gente vai ter que colorir, certo? Então, sem preguicinha. Feita a tarefa ali, então, na apostila de História e Geografia, a prof separou uma outra tarefa para vocês, que é esta tarefa aqui, que vocês já fizeram com a letrinha A, com a letrinha B e a letrinha C. E agora a gente vai fazer com a letrinha D. Então, vamos ver como se escreve a palavra dedo, pintar as sílabas aqui e depois escrever a palavra como ficou aqui. Ah, mas eu não tenho como imprimir, prof. Não tem problema, a gente faz como faz todas as vezes. Não consegue imprimir? Faz lá no caderno, né? Bem caprichadinho o desenho, pinta e escreve, tá? Então, bem fácil as tarefas de hoje. Eu sei que vocês vão conseguir fazer, vocês são muito inteligentes. E a gente se encontra depois, então, às 10h30, no nosso horário do Google Meet, para fazer as tarefas, então, ali da apostila de história. E nós também vamos fazer hoje, no nosso encontro, o gráfico do tempo do mês de junho, né? Já que chegamos no último dia do mês, então a gente vai fazer o gráfico do tempo de como estava o tempo no mês de junho. Certo, amores? Beijinho e até depois. Tchau!